Bom, nós vamos então dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar a parte de fertilizantes potássicos, né? Então, nós já comentamos sobre produção e uso de fertilizantes nitrogenados, fertilizantes fosfatados, e nós vamos agora falar de fertilizantes potássicos. E em seguida nós entramos na parte de fertilizantes NPK, né, mistura de fertilizantes. Bom, nós procuramos dividir essa parte de fertilizante potássico em duas aulas. Essa primeira que nós vamos abordar toda a parte do cenário mundial, os países produtores, o Brasil, como é que está a situação do Brasil, né? E vamos falar também até a parte de produção dos fertilizantes potássicos utilizados hoje na agricultura. Ok? E a segunda parte, nessa próxima semana, nós vamos falar do uso do fertilizante potássico, recomendações, doses. Ok? Bom, para falar um pouco do fertilizante potássico, o que é importante a gente ressaltar e relembrarmos, né? Que ele é um macronutriente primário, né? Em algumas culturas, como no caso aí da cana-de-açúcar, ele pode ser uma demanda maior até que o próprio nitrogênio, né? Então, algumas culturas ele tem uma demanda muito grande, que é a alta capacidade de extração das culturas, a área de produção de silagem de milho, a área de produção de cana, né, demandam grandes quantidades de potássio. E diferentemente de grande parte dos outros materiais, outros elementos, como visto na disciplina do semestre anterior de fertilidade do solo, o potássio ele não está ligado a nenhum composto dentro da planta, né? E isso deixa ele de uma forma assim, bastante livre, e durante a mineralização da palhada ele prontamente está disponível para a cultura seguinte, né? Que requer um manejo adequado para obter uma melhor eficiência do uso desse nutriente. Capacidade de extração de algumas culturas, como nós falamos, então a gente pode ver o caso da cana-de-açúcar, a última aí da lista, 340 kg por hectare de K2O. Isso daria aí em torno de 600 a 700 quilos de KCl, né, por hectare. Então vamos ver que a capacidade, né, da laranja, milho, né, então ele é um elemento exigido em grande quantidade. E a característica dos solos do cerrado, em grande parte, por conta da baixa CTC, eles apresentam baixos teores de potássio. Daí a importância de nós manejarmos de forma correta também este nutriente tão importante para o desenvolvimento das culturas. Então, aqui algumas funções deste elemento na planta, né? Ele serve como ativador de várias enzimas, atua diretamente na regulação da pressão osmótica, né? Então, ele controla essa entrada e saída de água da célula das plantas. Ele também tem a função de regular, né, a abertura e fechamento dos estômatos, né? Então, quando há uma deficiência de água, ele é liberado da célula guarda e a célula guarda vão, né, fechando assim os estômatos. Quando há uma absorção de água, o potássio entra para a célula guarda, ela incha de novo, né, se torna mais túrgida e abrindo os estômatos, o que permite essa troca gasosa, né, com o ambiente. E está direto aí ligado também à fotossíntese, né, por isso. Então o potássio está ligado à produção, né, a qualidade do produto que está se produzindo, e essa qualidade está diretamente ligada também à resistência ao transporte, né, e ao armazenamento desse produto. Então, dentre os nutrientes, o potássio é um dos que confere, mais responsável por conferir qualidade ao produto final, né, em termos aí de durabilidade do produto, até as propriedades dele nas casas, né? Tem trabalhos que mostram o efeito do potássio na durabilidade da banana ou própria batata
né? Quando se frita, quando a batata tem um baixo teor de potássio, a batata escurece mais rapidamente. Então, essa é a ligação do potássio afetando a qualidade dos produtos. Então, como foi falado, né, os nossos solos têm baixa reserva, né? Como ele é um cátion, então para ele se permanecer no solo e ele está de forma iônica K+, ele precisa estar ligado às cargas negativas do solo, né? Então ele precisa de CTC. Como nossos solos tropicais, em grande maioria tem baixa CTC, ou baixa disponibilidade de cargas negativas, ele se perde com muita facilidade. E uma característica que é muito importante a gente ressaltar é que o consumo no Brasil de fertilizante potássico, 90% vem do mercado externo, né? Nós temos hoje a capacidade de produção de apenas 10% da demanda que o mercado brasileiro tem. Então isso nos torna um grande dependente do mercado internacional. Nós vimos aí para o nitrogênio e para o fósforo que essa dependência para esses elementos chega de 40% a 50%. No caso do potássio, a dependência chega a 90%. Então nós temos aqui, com relação ao nitrogênio e fósforo, potássio hoje em torno de 12 países produtores principais, né, em torno de 20 empresas, o que concentra ainda mais a produção, né, desse produto. E aqui o Brasil ele produz em torno de 1% da demanda mundial, mas consumimos aí em torno de 13%. Então o que nos torna assim, bastante dependente do mercado externo. Então os principais produtores: Canadá, Rússia, né, Alemanha. Então aqui estão os principais produtores, né, Rússia, Canadá e Alemanha, e como eles participam na exportação, né. Os principais fornecedores hoje para o Brasil, Rússia e Canadá. Então a gente vê aqui 19% da exportação vem da Rússia, 40% vem do Canadá, 25% vem da Alemanha. E as principais fontes, né, de fertilizante potássico hoje na agricultura, né, bem à frente, aí, o mais utilizado é o cloreto de potássio. Depois nós vamos ver a característica desses elementos, mas o cloreto de potássio é o que tem a maior concentração de K2O e pela sua natureza, né, a facilidade de produção em relação aos demais, o custo-benefício, né, acaba sendo bem maior, né? Então nós temos outras fontes que nós vamos ver mais adiante e o uso deles na agricultura. Bom, em termos de produção do fertilizante potássico, onde que nós podemos encontrar o potássio na natureza? Tá? Então, basicamente, são duas formas que são encontrados os fertilizantes potássicos na natureza. Um vem de depósitos evaporíticos. O que são depósitos evaporíticos? Então, quando há, né, a maré, né, o oceano aumenta ou há um sorgimento de cadeias montanhosas no fundo do oceano, há um represamento de parte da água, né? E através da evaporação, né, pelo calor do sol, vai se formando um depósito de potássio, como é o caso aqui lá nas Salinas da Lagoa de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Então essa é uma lagoa, né, e é um depósito evaporítico. Então foi represada a água do oceano e com a evaporação através da ação do sol foi havendo um acúmulo de sais na superfície dessa lagoa. Então é conhecido também como depósito evaporítico, né? Então desses depósitos evaporíticos nós temos os minerais, a silvita, né, com a grande concentração de K2O, carnalita, cainita e langbeinita, né? Então o que difere concentração de K2O e a presença de outros elementos, né? Então carnalita, magnésio, a cainita, além do magnésio, o enxofre, né? E a langbeinita, né, nós temos o enxofre e uma maior concentração aqui de enxofre e também magnésio. Tá? Então isso é uma forma de encontrar o potássio na natureza, nesses minerais em depósitos evaporíticos. Então seria extração para a produção de fertilizantes potássicos superficiais, né? E outra forma de encontrar são os silicatos ricos em potássio,
né, como feldspato, moscovita, que tem aí de 10 a 20% de K2O. Tá? Então não são importantes fontes de potássio, não são solúveis em água, as estruturas não são rompidas com facilidade por meios artificiais. Tá? Então é outra forma de encontrar o potássio na natureza, os silicatos, como esse feldspato potássico. Então tá aqui a moscovita, né? Feldspato potássico. Então ele tem uma percentual de 10 a 20% de K2O, porém não disponível, ou com dificuldade de se tornar disponível, né, para o solo e para as plantas. Então hoje as reservas de potássio a nível mundial, em torno de 100%, 100 depósitos subterrâneos e em torno de 100 depósitos superficiais, com potencial para exploração. Tá? Então hoje no Brasil, para a produção de fertilizantes potássicos, nós temos uma única mina de depósito subterrâneo. Não fazemos exploração em depósitos superficiais no Brasil. Tá? Então, os métodos convencionais de lavra subterrânea, que é o que o Brasil adota, a Vale, lá em Sergipe, em torno de 86% do fertilizante potássico produzido são esses métodos convencionais de lavra, né, que a grandes profundidades fazem túneis. Inclusive indico o vídeo que foi postado aí da Vale, eu postei para vocês, para que vocês possam ter uma ideia de como que é feita essa produção. Então 86% da produção de fertilizante de potássio no mundo é dessa forma. 10% são depósitos de superfície e a mineração por dissolução em torno de 4%. Tem essa mina Taquari Vassouras, lá em Sergipe, que pertence à Vale. Então é um depósito, é uma exploração subterrânea. Então são abertas galerias aí 600, 700 metros de profundidade e são feitas galerias e extraído esse material das paredes dessas galerias, mandado para a superfície onde ele é beneficiado. Tá? Então aqui as principais origens, né, que nós já comentamos, do potássio, e onde está localizada a jazida, né, de exploração de potássio pela Vale. Tá? Então a usina Taquari Vassouras é uma usina que já está com a sua capacidade de produção bastante exaurida, né? Tem reduzido a cada ano porque por ser uma fonte finita e já vem sendo explorada há muitos anos, né? Então é necessário o surgimento de novas jazidas para exploração desse fertilizante, né? E produção do fertilizante. Há alguns anos atrás descobriu-se potássio na Amazônia, né? Então foram feitos vários estudos para identificação e concentração do mineral nessas terras na região amazônica. Então os estudos concluíram que nessa região de Amarela, onde foi feitos os estudos, às margens dos rios aqui na Amazônia, concentra-se aproximadamente 1 bilhão de toneladas de K2O. Né? E a ideia, né, naquela ocasião era de que se chegasse a explorar de 2 a 3 milhões de toneladas a 2015 e 2016, o que representa, aí, dependendo do ano, até 25% do que nós consumimos, o país consome. Então, na capacidade máxima de produção, nós conseguiríamos suprir até 25% da demanda nacional do fertilizante potássico. Né? Então é feito um estudo em profundidade, então mostra aqui, né, concentração de K2O naquele solo, nas margens dos rios, na região amazônica. Porém, questões ambientais dificultam, né, a exploração do solo naquela região. Seria uma exploração por galerias também, assim como é feito no Taquari e Vassouras, mas ainda não entrou em operação. Né? Então, nós atualmente, o Brasil, a única região produtora é Taquari e Vassouras no Sergipe, né, de fertilizante potássico. Então a demanda, a produção é crescente, né, e a demanda, né, a gente vê a produção era de 7,6% do consumo nacional, né, e a projeção, né, isso em 2012, é para que a nossa reduzíssemos a demanda do mercado externo e chegássemos a 60% da
produção, da demanda nacional, né? Porém, essa jazida aqui lá da Amazonas não entrou em operação, né? Também havia a previsão de aquisição de uma usina de produção de fertilizante fosfatado de potássico na Argentina, e o que não veio se concretizar. Então nós hoje estamos ainda em 2020 com aí 7,5% a 10% da produção, da demanda total é produção nacional. Então está aqui os principais minérios, né? Já comentamos nos slides anteriores. E os principais produtos utilizados como fertilizantes na agricultura, tá? Sulfato de potássio, né? Cloreto de potássio, como nós vimos, é o mais utilizado. Sulfato de potássio, né? Sulfato de potássio e magnésio, nitrato de potássio, salitre potássico. Quando nós formos falar de manejo da adubação potássica, nós vamos ver alguns casos em que, para algumas culturas, o cloreto, né, o cloro, ele não deve ser utilizado. No caso, por exemplo, do uso da batata, do uso do fumo, por conta da característica que ele vai desenvolver na produção daquele material. Então, o cloro, quando nós cultivamos o fumo com KCl, o cloro ele pode dar uma característica ao tabaco, né, que ele estala. Então, não é o desejável para a produção de cigarro. Então, eu acabo utilizando sulfato de potássio ou nitrato de potássio também. Ok? Bom, obtenção desses adubos, como que é feita a obtenção? Então, primeiro é feito a extração, né, seja por mineração convencional, poços e galerias, né, profundidades maiores, ou mineração por dissolução, que é o mais utilizado, né, mineração convencional. Mas também podemos utilizar mineração por dissolução, isso é a forma de extração, tá? Quando as profundidades são muito elevadas, no caso, por exemplo, no Mar Morto, é feita a extração por dissolução. Então, nós vamos explicar mais adiante como é que esse processo ocorre. Então, a mineração convencional de jazida de potássio, que é o que ocorre no Brasil, lá no Sergipe, abertura faz, né, a abertura do poço até a camada de sais potássicos, faz a abertura das galerias laterais, né, e aí é feita a remoção do minério, né, com escavadeiros ou explosivos, e aí depois é feito o transporte do minério até o poço e é elevado através de elevadores até a superfície. Em seguida é feita a trituração e peneiramento grosseiros, né? Então nessa fase é essa concentração baixa, né, de K2O que tem o material que é extraído. Então isso é a extração pela forma da mineração convencional. Tá? Então aqui tem algumas minas, né, no Canadá, na Alemanha, como que é feito esse processo de extração. Tá? Aqui outra mina na Alemanha, em galeria, fazendo, né, a extração nas paredes da galeria. Então está aqui a profundidade das minas, né, pode chegar a 1.000 metros de profundidade. Então é feito então, uma perfuração, um poço, depois são abertas galerias, né, lá embaixo. Então é feito um poço inicial, depois são feitas galerias, e aí esse material vai sendo retirado, e aí passa pelo poço, passa pela galeria, vem até o elevador nesse poço, e aí é trazido até a superfície. Tá? E aqui outra forma de extração, que é a extração por dissolução, né? No caso aqui do Mar Morto em Israel, é feito um bombeamento de água a alta pressão, então a profundidade é muito grande, né? Então é feito esse bombeamento a alta pressão, e como que injeta essa salmoura aqui nessa região, e aí coloca uma outra tubulação, e aí é retirado, né, os sais dessa camada, e aqui ele é encaminhado para o beneficiamento. Então são formas de extração diferentes, né? A partir daí entra o processo de purificação ou concentração. Então nós tínhamos de 10 a 12% de K2O. No caso do KCl, nós vamos chegar a ter 58, 57, 58% de K2O.
Então, é o processo de purificação ou concentração que permite isso. Então, a gente passa pelo processo de beneficiamento por dissolução, flotação e separação em meio denso. O que é essa separação? Separação, no caso, é o mineral que nós temos mais encontrado, e é o que nós temos lá na mina da Vale, Taquara e Vassouras, a silvinita, que tem cloreto de potássio e cloreto de sódio. Então, aqui haver uma separação desses dois materiais. Então, é feita a flotação e depois a separação em meio denso. Como que é feita essa separação? Há um material que é extraído e adicionado a amida, né? Então, essa amida ela vai revestir o KCl formando como que uma bolha, né? Então, ela tem uma afinidade com o KCl, porém não tem com o cloreto de sódio. Então, essa bolha, né, ela vai flutuar, deixa o material mais leve, enquanto o cloreto de sódio ele decanta. E assim é feito a separação do KCl do NaCl. Né? No caso, quando o mineral que vai fornecer o potássio é a silvinita, que tem uma grande concentração de cloreto de sódio. Tá? Então, esse é o processo de separação por flotação e decantação. Né? Aqui sai o cloreto de sódio. Então, aqui alguns tanques mostrando, né, essa flotação. Então, aqui por cima vem o cloreto de potássio. Tá? E aí depois passa para a etapa final, né? Esse cloreto de potássio que se ligou à amida, que forma uma bolha e que parte para a flotação, ele é separado, depois ele passa o processo de secagem, compactação e aí depois moagem para o tamanho que se deseja. Né? Então forma como grandes blocos, né? E aí depois entra no processo de moagem do material para ser utilizado como fertilizante. Tá? Isso o vídeo ele esclarece muito bem como que é esse processo, cada uma dessas etapas, lá na usina da Vale. E aí os tipos de KCl que nós encontramos, né? Ele varia conforme o tamanho das partículas. Então tem um standard, que é menor que 0,8 milímetros. Tem o coarse, que é um pouco mais grosseiro, e o granulado, né? Que ele é bastante utilizado e na mistura de grânulos, né? Quando deseja-se fazer a granulação do fertilizante ou mistura granulada, aí nós pegamos um material standard, que ele tem uma granulometria menor, ok? Ou quando deseja fazer aplicação via fertirrigação, nós partimos também por um material que tem uma menor diâmetro, tá? Então são os três tipos de KCl, né? Varia conforme a granulometria, ok? Então essa é a parte da fertilizante potássico e aí nós encaminharemos também uma lista de atividades para que vocês possam resolver e entregar hoje até o final do dia.